Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Boa noite aos nossos irmãos encarnados aqui presentes, aos nossos irmãos desencarnados, aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram. Sejam todos bem-vindos ao nosso SEAP. Hoje, mais uma quarta-feira, onde nós vamos continuar estudando o Evangelho, como nós fazemos todas as quartas. E vamos dar continuidade ao estudo, porque nós estamos no capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos. E quem vai trazer o estudo para a gente hoje é a Maria Tereza. E ela vai estudar, ela vai falar sobre o dever, que é o item 7, Instruções dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o Carlos, que é trabalhador da nossa casa, e a sustentação do passe é o resumo do livro Caminho, Verdade e Vida, e a lição de hoje é a lição de número 142. Nós temos alguns avisos a serem dados agora, mas tem alguns que eu vou precisar repetir no final, até porque sai o pessoal do tratamento. Então, é a respeito das nossas sacolinhas de Natal, que a gente já está pedindo às pessoas que pegaram, se puderem já trazer para o SEAP, que a gente precisa já começar a dar baixa para ver, né? Porque às vezes falta algum item, alguma coisa, e a gente precisa completar para que as crianças recebam as sacolinhas completas sem a falta de nenhum item. No domingo passado nós tivemos o culto no Evangelho, e foi lá na nossa obra, lá na Casa Nova. Então a gente agradece a todos que compareceram no nosso culto do Evangelho no Lar. E a nossa casa está tão bonita, está quase pronta. Eu acho que no ano que vem a gente já está lá, né? Vamos encerrar o nosso ciclo aqui nessa casa, eu acho, até dezembro. E eu acho que quando a gente voltar, se Deus quiser, a gente já está lá na casa nova. Mas está muito bonita. Acho que já tiveram a oportunidade de ir lá ver. Está linda demais. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem atendimento fraterno, sempre após a reunião pública. Se algum de vocês tiver a necessidade de conversar sobre alguma dúvida que tem, algum esclarecimento, alguma resposta para alguma dificuldade, alguma aflição, então o atendimento fraterno é onde um trabalhador da casa, tá, habilitado, vai conversar com vocês, caso haja necessidade. Essa conversa é sempre com base à luz da doutrina espírita. Então, se alguém tiver a necessidade do atendimento fraterno, só depois continuar sentadinho no lugar de vocês que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. A livraria também, depois do estudo, depois da palestra, ela vai funcionar. Então, a nossa livraria também, a gente já está com um pouco de livro lá na outra casa, um pouco aqui, né, Carlos? Então, se vocês quiserem algum título, é só falar com o Carlos, que ele que também é um dos responsáveis pela nossa livraria. A nossa obra Antônio de Aquino, que funciona aqui todo sábado. E essas famílias chegam aqui por volta de 8 horas da manhã, tomam café, almoçam, estudam o Evangelho. As crianças são evangelizadas de acordo com a faixa etária. Essas famílias recebem cesta básica o ano inteiro, não para. A casa agora, no dia 16 de janeiro, vai ter a nossa festinha das crianças da evangelização de encerramento, e vai dar uma paradinha para o Natal, mas ali fora até já tem todo o calendário de retorno às atividades. A reunião pública continua, quando cai na quarta. Eu acho que Natal não cai no sábado, né? Ou cai, não sei direito a data, mas ali fora, no quadro ali de aviso, tem todas as datas. 24 é domingo, então dia 23, sábado, tem reunião pública normal.
e ali depois tem a data em que a gente retorna em janeiro. Só para o estudo, dá uma paradinha, o estudo e o trabalho da evangelização, mas em janeiro mesmo, no início, os trabalhos já retornam. Então, a gente, mesmo com essa paradinha, as famílias continuam recebendo cesta básica. Então, a gente continua pedindo, a gente vai continuar pedindo a ajuda de vocês para a nossa confecção da cesta básica das famílias assistidas aqui pelo nosso CEAP. E é isso. Os lugares ali atrás, dia de quarta-feira, da escada para lá, primeiro da escada para trás, a gente reserva a quem sai do tratamento espiritual, porque lá dentro do tratamento eles já receberam o passe. Então, quando chega aqui, eles não vão precisar receber o passe novamente. Então, os médios que ficam aqui na frente já sabem. Quem está sentadinho lá na parte de trás não precisa receber o passe. Por isso que, às vezes, as pessoas chegam e a gente pede que eles sentem aqui na parte da frente, nas cadeiras aqui da frente. E outra coisa, você pode, por favor, sentar aqui nessa parte da frente, porque essa parte de trás, eu acabei de falar, são para as pessoas que estão recebendo o passe do tratamento. Então, os médios aqui já sabem que quem está sentadinho lá atrás não vai receber o passe, tá bom? Muito obrigada. E os celulares, que eu vou pedir, por favor, se puder desligar ou colocar no modo vibra, para que ele não toque no momento do passe ou no momento da palestra, porque quando o celular toca, a gente não tem jeito. Tira a nossa atenção, a gente olha e é uma distração que às vezes a gente até não é tão boa. Se precisar atender, não tem problema nenhum. Pode ir ali fora, atender o celular, voltar, sem nenhum problema. Mas, se puder pôr no modo vibra, a gente agradece muito. Eu vou fazer agora a leitura da página do livro Caminho, Verdade e Vida, que depois, no momento do passe, o Carlos faz a sustentação para a gente. E a lição de hoje é a lição de número 142, que tem como título Um Só Senhor, e traz uma frase do versículo, uma frase de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 13. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a que devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir 2 centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E, para isso, é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte do serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em cédula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, acalmar os nossos corações, pedindo a Jesus, nosso Mestre,
a esses espíritos que amorosamente preparam todo esse ambiente para nos receber com tanto amor. Pedir aos nossos mentores que nos ajudem, que nós possamos ter a nossa atenção voltada para o estudo. Que já chegamos na tua casa, Senhor, e te pedimos, fica conosco. Que a nossa irmã Maria Teresa possa ser intuída para que ela possa trazer esse estudo de forma, Senhor, que possamos assimilá-lo, aplicá-los na nossa vida, os teus ensinamentos. Ao nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e todos esses espíritos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa, ao nosso Mestre Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, te pedimos, Senhor, a autorização para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler um trechinho, Maria Teresa, do Evangelho, só para você poder dar início. Um trechinho bem pequenininho para você poder... O dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo em primeiro lugar e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do que as profissões impõem. Vou passar para Maria Teresa agora. Vai até 7:50, tá bom? Bom estudo. Bom, boa noite a todos, ao pessoal aí de casa. Para mim é sempre uma alegria muito grande vir a essa casa, né? Agora, antes de começar, eu ia ao banheiro e senti um cheiro de flores, que meu olho encheu d'água, me remeteu ao primeiro centro espírita que eu fui, em Nova Iguaçu. Eu tinha 12 anos, enfim, e é uma casa que eu tenho muito afeto. Então, assim, sempre que venho fico muito feliz e espero que todos que estejam aqui sintam essa paz, essa harmonia que traz esse ambiente. E hoje nós vamos falar sobre, como a Mônica já adiantou, o capítulo, né, do Evangelho, que é o Sede Perfeitos, especificamente o item do dever. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Para cá? Tá bom aqui? Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Essa frase dita por Jesus, ela está no Evangelho de Mateus. É o mesmo Evangelho onde contém as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E todas aquelas benesses e dicas, né, recomendações que Jesus nos dá no Sermão do Monte. E o evangelista Mateus faz nesse livro, no seu evangelho, uma coletânea de parábolas, né, de histórias, de ensinamentos. A palavra que eu queria era ensinamentos, lições de Jesus, que provavelmente eram as mais buscadas pela sociedade, né, a que mais impactava a população daquela época. Às vezes, quando paro e penso, né, na época dos evangelistas, né, dos apóstolos, melhor dizendo, eu fico imaginando como que eram, né, eles, para esses homens presenciarem todas aquelas pessoas que vinham ao encontro de Jesus, que ouviam das suas palavras, né, que bebiam da sua água, né, dessa fonte viva que era Jesus. E o evangelista Mateus, em específico,
Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver a série The Chosen. Inicialmente, ele foi batizado com o nome de Levi. E ele era o único letrado dos 12 apóstolos. Todos os demais eram homens simples, né, pescadores do subúrbio de Jerusalém. E Mateus não. Até na série traz Mateus como um garoto, né, muito inteligente. E ele sofria uma certa repulsa da população e dos próprios pais, segundo a tradição, porque ele era um publicano, ou seja, ele era um coletor de impostos. Ele, como judeu, coletava, né, e tinha a obrigação, tinha o dever de coletar os impostos dos judeus para o Império Romano e, né, de alguma maneira, dedurar aqueles que não cumpriam com o dever de pagar os impostos. Então, essa lição, né, esse ensinamento que Jesus traz para a gente, do sede perfeitos, é como se fosse uma comparação, né? Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. A gente fica pensando, mas isso é uma utopia? Esse sede perfeitos é um erro de interpretação da Bíblia? Como que eu, né, vou ser perfeito? E o que a gente aprende é que, já como uma dica contida, né, nessa lição, é que a gente tem o nosso Pai, né, o nosso Criador, tem o ser Deus para nos guiar, né, a meta que nós temos. E o que Kardec fala sobre isso? Ou seja, a gente já sabe que para ser perfeito a gente tem que conhecer a Deus. Até a última vez que eu estive aqui, foi num sábado, e eu acho que no sábado se trabalha o Livro dos Espíritos, e aí o capítulo era Deus, justamente as primeiras perguntas do Livro dos Espíritos. Então a gente sabe que é preciso a gente compreender a Deus. E no Livro dos Espíritos há uma parte em que Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? O que vocês acham que os espíritos respondem a Kardec? É possível? Pode-se compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos respondem: não, esse é um sentido que lhes falta. E aí Kardec pergunta: mas será concedido ao homem algum dia? Aí os espíritos respondem algo mais ou menos assim: quando o homem não se deixar obscurecer pela matéria, é possível, pela matéria e por sua perfeição tiver se aproximado dela, então virá a compreender. E aí eles continuam na pergunta 12, se é possível ter algumas dessas suas perfeições. E aí os espíritos respondem: sim, algumas, né? Graças a Deus. Por quê? Porque a gente sabe que quando Jesus veio revelar seu evangelho, ele não falou tudo de uma vez, porque os homens ainda não estavam prontos. A gente sabe, né, que no capítulo de João ele fala: eu vou, mas quando estiverem prontos, lhes enviarei um Consolador prometido, que a gente acredita ser esse Consolador prometido, a nossa doutrina espírita. E é muito importante a gente ter um conhecimento bíblico, porque a gente vai vendo que não cabe ao Espiritismo, de forma nenhuma, desdizer o que já vinha sendo dito, o que a gente aprendeu nos primeiros, com as primeiras escolas religiosas, né? Então, no Evangelho de João também tem um versículo onde ele fala: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio de meu Pai, esse sim o revelou. Também no Evangelho de João, a gente encontra:
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente já sabe aonde que eu quero chegar. Que para a gente entender o que é Deus, é impossível fazê-lo sem Jesus, sem a figura do Cristo. Então a gente sabe que nesse sede perfeitos é um norte. Jesus vem a ser o nosso norte, né? Um rumo, um dever que nós devemos adotar intimamente. A gente sabe já como cristãos que nós temos essa meta, nós temos esse modelo e guia. Mas a gente sabe também que nós não somos perfeitos. Estamos fadados à evolução e somos seres o quê? Perfectíveis. E existe aquilo, o que nos cabe também fazer enquanto cristãos? É entender aquilo que a criatura humana pode alcançar, né? Então vem a ser o quê? Uma perfeição relativa. E é muito interessante porque todos nós que estamos buscando, não só dentro do espiritismo, obviamente, mas buscando um caminho religioso, nós já estamos fazendo isso de uma certa maneira. Porque o que é, né, no livro que é o Espiritismo, Kardec explica o que é o espiritualismo, porque foi Kardec quem deu esse nome espírita, né? Mas o que é o espiritualismo? É tudo aquilo que nega o materialismo. Ou seja, todos nós que acreditamos no transcendental, né, buscamos resposta, né, de uma explicação da onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, de uma certa maneira, já negamos o materialismo. E é muito engraçado que esse domingo eu fui à missa e o padre falou uma coisa que para a gente ver que, em essência, todo mundo quer a mesma coisa, em essência, falamos a mesma coisa. E o padre falou uma coisa que eu ouvi na semana passada, o Rossandro Klinge falando na palestra dele. Olha, nós que buscamos, né, o caminho do Cristo Jesus, nós não devemos, de maneira nenhuma, colocar nossas expectativas na figura, né? Aí ele falou, né, do padre, do bispo, né? O Rossandro falou, olha, eu não quero que ninguém aqui pense que eu sou perfeito, que Haroldo é perfeito. O nosso compromisso, o nosso guia e modelo, o nosso foco, o centro da nossa vida tem que ser Jesus. É por isso que, recentemente, a gente experienciou as brigas políticas, né? Quantos de nós temos exemplos para dar de famílias que se desentenderam, porque um era de esquerda, outro era de direita, e quando o centro da vida tem que ser Jesus, né? A gente não pode botar a fé na política temporária dos homens. Isso foi uma coisa que eu estou relendo agora, o Caminho da Luz, que foi um livro psicografado pelo Chico, de autoria do Emmanuel. E é um livro, sim, super atual, se eu não me engano é de 1939, e ele fala exatamente isso, que os homens têm de sempre colocar suas expectativas e se apostar na fragilidade humana e tudo aquilo que a gente sabe que é passageiro, né? Na política, enfim, nos ganhos materiais, tudo aquilo que a gente sabe que vai acabar. E nesse capítulo do Sede Perfeitos é onde o Kardec fala também, traz para a gente e menciona as características do homem de bem. E o que seria, né, esse homem de bem? No Livro dos Espíritos, antes de comentar o que está escrito no Evangelho, a partir da pergunta 918, que está contida no livro na seção da perfeição moral, Kardec pergunta assim mais ou menos aos espíritos, olha, como que eu posso reconhecer um homem de bem? E aí os espíritos respondem, olha, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, caridade e amor com a sua maior pureza. Né? O homem de bem vem a ser aquele homem, e quando eu falo homem,
obviamente falo da natureza humana, é cheio do sentimento de caridade, né, de amor ao próximo, de compreensão, de benevolência. E aí, na pergunta, e ainda nessa sessão, desculpa, ele ainda vai falando, né, de como que, à medida que o homem vai evoluindo, vai estudando, ele vai adquirindo essas características do homem de bem. E aí, na 919, o Kardec pergunta aos espíritos, olha, mas como que nessa vida eu posso fazer para melhorar, para progredir, para me tornar um homem de bem? E aí os espíritos respondem, disse-lhes um sábio, conhece-te a ti mesmo. Essa frase foi uma frase atribuída a Sócrates. Sócrates vem a ser o mestre de Platão, e o Sócrates, até coincidentemente nesse livro A Caminho da Luz, se faz uma reflexão do papel de Sócrates. E Sócrates era um filósofo grego da antiguidade que plantou já no coração daquela sociedade que conviveu com ele os princípios de transcendentalidade, de comunhão, de liberdade, e por isso foi condenado, porque foi considerado como se ele fosse responsável por perverter, né, por rebelar os jovens a quem ele pregava. E ele trazia conhecimentos com ele, já era como se fosse uma sementinha do que vinha depois, né, antes da vinda de Jesus, porque a gente sabe que antes da vinda de Jesus ele nos enviou vários mensageiros, Sócrates, Confúcio, Lao Tse, homens que traziam, ainda que não se falasse de Jesus diretamente, pinceladas do que vinha a ser, do que vinha depois, né? E aí os espíritos, o Kardec continua perguntando aos espíritos, olha, que se para eu me melhorar nessa vida eu tenho que conhecer a mim mesmo, como que eu faço isso? E aí vem a resposta atribuída a Santo Agostinho falando, se você quer melhorar nessa vida, ao final de cada dia você interroga a sua própria consciência. Eu, quando vivi na Terra, eu me perguntava, quando chegava à noite, alguém tem alguma coisa para reclamar de mim? Eu fiz algum mal a alguém? Eu me indispus com alguém? E assim, fazendo isso todos os dias, com o mecanismo da prece, da oração, eu fui me melhorando. Então, olha, a gente já tem a chave, né, que para ser perfeito e atingir, né, essa perfeição relativa, melhor dizendo, a gente tem que conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, temos que conhecer Jesus. E além disso tudo, temos que garantir que sejamos homens de bem. Porque a perfeição nesse caso é a excelência na prática da caridade, né, que combate, que contraria as duas grandes chagas, né, o egoísmo e o orgulho. E é justamente essa dificuldade que a gente encontra na caminhada cristã. Todos nós, em maior ou menos grau, todos nós temos que vencer a nós mesmos e as paixões que nos aprisionam de alguma maneira, porque todos nós carregamos, senão não estaríamos aqui, não é verdade? E a gente vai entender alguma coisa? E a gente vai entender que a doutrina espírita, ela não a proposta do espiritismo não é tornar as pessoas espíritas. A proposta do espiritismo é tornar as pessoas melhores, é nos fazer ser homens e mulheres de bem. A doutrina espírita, ela não faz proselitismo, ou seja, ela não fica carregando ninguém. Não sei o que, se você não estiver no centro, né, você não vai ser salvo. Se você não fizer isso, a gente não vê. E se a gente vê isso, a gente sabe que isso é contrário aos nossos ensinamentos.
O próprio Kardec, no livro que é Espiritismo, ele falava numa sociedade parisiense, a primeira sociedade espírita do mundo, que foi criada em Paris, né? Kardec se referia a espíritas judeus, a espíritas católicos, a espíritas muçulmanos, a espíritas protestantes, porque eram homens que tinham as suas escolas religiosas, mas se identificavam com os ensinamentos que o espiritismo, que a filosofia do espiritismo traz. Então, estar aqui na doutrina espírita não nos garante nada. O negócio é fazer com que a doutrina espírita esteja dentro da gente. E ler-se doutrina espírita, a tentativa de aplicar esses ensinamentos de Jesus. E é muito engraçado que nesse livro, No A Caminho da Luz, o Emmanuel coloca uma elucidação que fala mais ou menos assim, não nos compete fazer uma nova interpretação dos evangelhos. Isso já foi feito há muito tempo por quase todas as escolas religiosas de antigamente, do mundo. O que vai ser diferente é se os homens quiserem ou não compreendê-la, né? E aí a gente vê também que ao longo do cristianismo, dos cristãos, né, dos primeiros séculos, o próprio apóstolo Paulo, se a gente pega a Bíblia, a gente vai ver uma comunicação que, né, as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, a gente vê as cartas de Paulo aos Filipenses, aos Colossenses, aos Gálatas, aos Hebreus. Por quê? Porque a tentativa daquela comunicação era criar uma comunhão, era criar uma união, melhor dizendo. Aonde Paulo passava naqueles primeiros tempos, se tentava fazer uma comunidade cristã, né? Havia uma comunicação com essas primeiras igrejas, entre essas primeiras igrejas. E o que a gente faz hoje? Justamente ao contrário. A gente salienta aquilo que a gente tem de diferente entre igreja. E quando eu falo igreja, é a igreja que Paulo nos colocou, não é uma instituição física, de concreto, né? Ele nos coloca como igreja a todos e Cristo como cabeça. Então, os séculos passaram e a nossa tentativa tem que ser sempre de manter essa união. Por quê? Porque todas as vezes que a gente tenta, que a gente dá importância àquilo que a gente tem de diferente, a gente está criando o quê? Rebanhos de pessoas. Se eu dou importância àquilo que eu tenho de diferente, o que eu faço? Eu excluo nós e eles. Isso não condiz. A gente sabe que não condiz com a doutrina de Jesus, porque muito pelo contrário, ele falava a todos que chegavam a ele, né? A mulher adúltera, a mulher do fluxo de sangue, a Zaqueu, que também era cobrador de impostos, a Maria Madalena. Maria Madalena foi a primeira mulher, foi a primeira pessoa que viu Jesus depois de ressuscitado. Por quê? Ali ele já dá uma lição, né? Na própria cruz. Quando ele é ao lado de um ladrão, o ladrão ainda pede, fala, Senhor, né, me perdoa, né, tende piedade de mim. E o que ele responde ao ladrão, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus não fazia distinção. A gente já sabe que é a primeira coisa que a gente, como cristão, tem que tentar fazer, né, como homem, enquanto homens de bens, manter essa união. E nesse Evangelho de Mateus, é também onde ele fala, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Por que Jesus fala isso? Né, o que tem de a ver com o que o sal faz, além de temperar? O sal dá sede. E é a mesma sede que a mulher lá no poço, né, a samaritana do poço de Jacó, falou para Jesus, né? Jesus falou para ela, melhor dizendo, olha, da água que eu tenho,
que eu tenho para te oferecer, né, você jamais terá sede, né, a fonte viva que é Jesus. E aí, a gente falando de tudo isso, né, o que encerra esse ser um homem de bem? Como é que a gente atinge isso? Com o dever. Mas é o dever tal qual as profissões? Não, porque isso a gente já sabe o que mais ou menos cada um tem que fazer no trabalho. Nessa mensagem que a Mônica leu, é uma mensagem que foi ditada por um espírito chamado Lázaro. Se eu não me engano, é de 1863, que é contida no Evangelho. Então, ele já coloca para a gente que a criatura, né, ela tem uma obrigação moral consigo mesma e em seguida com os outros. E essa obrigação moral da criatura, além de para consigo, para com os outros, tem a para com Deus também. E essa obrigação moral, 1863, né? É uma mensagem ditada por Lázaro, foi recebida em Paris. E o que a gente sabe? Já falamos aqui do dever que a criatura tem consigo mesma, com os outros e com Deus. Por que a gente está dizendo que a criatura, o dever que a criatura tem com Deus jamais cessa? Porque refletir as virtudes que esse ser divino carrega é muito difícil. E às vezes, quando a gente fala, né, a gente sabe que não vai durar, não é possível em uma única encarnação. Muito difícil, né? Eu não tenho capacidade, eu acho que nem ninguém, de dizer isso. Então, ela não cessa porque somos seres em constante evolução. E aí Lázaro, né, esse espírito, traz uma reflexão também sobre o dever moral. E esse dever moral é o dever que todos aqueles carregamos enquanto sociedade. A gente sabe que a gente tem um dever moral que está guardado aqui dentro de nós. Porque, conforme eu falei, nós que estamos dentro da doutrina espírita, eu imagino que a gente, e aqueles que caminham, né, dentro de uma escola religiosa, eles devem tentar entender minimamente qual é a missão que a gente tem no mundo. Obviamente, a missão de todos nós é amar, né? Porque Jesus nos deixou, ele resumiu os 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa missão é universal. Mas há aquela missão que nós devemos nos perguntar: o que eu vim fazer no mundo? Eu estou aqui a passeio? Nós que estamos aqui dentro da casa espírita, né? Nós que temos as nossas famílias, enquanto criatura, qual é a nossa tarefa? Então, a gente sabe, né, que vamos trabalhar alguns exemplos de dever. Todo mundo tem o dever de cuidar da própria saúde, né? E quando eu falo saúde, não é estética só, mas do próprio corpo, né? De ter um bem-estar psicológico. E acho que com o grau já de entendimento que a gente sabe mais ou menos o caminho. Eu vou conseguir isso 100% do tempo? Não. Vai ter horas que eu não vou conseguir. E, gente, é muito importante dizer que não vai ser a quantidade de vezes que eu estou falando do espiritismo, porque estamos aqui na casa espírita, mas isso se aplicaria a qualquer outro lugar. Não vai ser a quantidade de vezes que eu venho, a quantidade de passes que eu tomo, a quantidade de trabalho que eu abraço dentro da casa espírita. Não vai ser isso que vai me fazer cumpridor ou não do meu dever. Vai ser o quê? A pureza do coração, a pureza das intenções. Então, a gente sabe já que temos, enquanto indivíduos, o dever da nossa saúde física, mental e espiritual. Além desse, temos o dever para com nossas famílias também, para com os nossos pais. E aí, eu
falo dos deveres. Aí vai ter gente que vai falar assim, mas eu não tive bom pai, eu não tive boa mãe. Até ao longo desse ano eu vim aqui, a gente fez um estudo do Honrai Vosso Pai e Vossa Mãe, aonde a gente aprende que não importa o que eles fizeram conosco, e sim o que vamos fazer do que eles fizeram conosco. Isso é que nos compete, até porque sabemos que nós estamos, nós não somos. Uma transitoriedade, né? Hoje, nessa encarnação, meu pai se chama X, minha mãe se chama Y. Eu estou irmã de Z, mas não é assim para sempre. Então, a gente também começa a entender que esses espíritos afins trazem consigo as suas próprias histórias. E não é necessário, gente, ter uma grande inteligência para saber que Maria Teresa, você está complicando muito, já estou ficando perdido. Então, qual é o grande dever que eu tenho? O máximo possível, evitar o mal e fazer o bem, né? É como Paulo fala para a gente, né? Do bem que ele gostaria, esse sim, ele não faz. Então, a gente já sabe que é precisamente evitar o mal e fazer o bem. Então, a gente, fazendo isso, a gente já consegue honrar os deveres para com Deus, para conosco e para com os outros. E a gente vai aprendendo também... essa água é minha, né? Que todas as vezes que a nossa consciência vai se expandindo, a gente vai estudando, mais se expande o nosso entendimento do que é dever. Eu sempre falo que um benefício que a pandemia trouxe foi que as criaturas, elas foram obrigadas a comparecer àquele encontro que a gente adiava o máximo possível, que a gente não ia, que foi o encontro conosco mesmos. Nós fomos obrigados a olhar para dentro. E o Covid nos colocou todos no mesmo nível. Ele nos nivelou a todos da mesma maneira, porque não importava se era rico ou se era pobre. O presidente do Santander, a filha dele fala, né? Meu pai, que morreu em Portugal, meu pai tinha dinheiro para pagar, tinha tudo que o dinheiro podia comprar do ponto de vista da saúde, e ainda assim morreu sozinho dentro de um quarto de hospital sem ar. Então, a gente já viu que na pandemia, todo mundo ficou da mesma maneira, porque uma vez que o vírus atingia a criatura, a gente não sabia como ele ia se comportar. E a outra coisa é que a gente foi obrigado a conviver com a gente e com o outro, coisa que antigamente era possível distrair. A gente tinha um monte de coisas para fazer, não é mesmo? Tanto que as áreas que mais cresceram pós-pandemia foram a psiquiatria e a psicologia, porque a saúde mental passou a ser um tema que está em voga. E esse entendimento, né, esse ganho de consciência faz a gente ver que quando a gente não está de acordo com as leis de Deus, a nossa consciência faz um alerta. Porque agora as ferramentas são imensas, imensas. Né? Quantas pessoas foram fazer terapia, foram fazer meditação, as reuniões, né, dos centros espíritas passaram a ser online e de todas as instituições religiosas, as pessoas tiveram que se adaptar. E hoje, graças a Deus,
conforme falei, um dos ganhos, né, um dos lados positivos foi que a gente passou, de alguma maneira, a olhar mais para a saúde. E uma melhor compreensão de nós faz também com que tenhamos uma melhor compreensão de Deus. Só que acarreta a nós também novos deveres. E o que eu estou falando isso? Eu já dei uma pincelada nisso, mas é muito grave a gente achar que a pessoa que, por exemplo, está falando aqui na tribuna espírita, ela é melhor do que quem está escutando, ela é mais bem preparada, ou ela é mais evoluída, né? É muito engraçado, né? Porque eu já rodei vários centros espíritas, e imagino que muitas pessoas aqui, e às vezes eu fico falando, gente, eu vejo umas pessoas tão doces e dóceis, né? Que falam, oi, não sei, e eu não sei falar assim, porque na minha casa, eu e a minha irmã, por exemplo, a gente fala já brigando. Só que é uma coisa que hoje eu já vou observando. Por quê? Porque, olha, não é possível falar gritando, né? Uma pessoa com a outra falar gritando. Qual é uma segunda coisa? Que o maior compromisso, né, com essa escola essa caminhada evolutiva de querer melhorar nos coloca também e essa expansão de consciência. Eu já sei o que é certo e o que é errado. As leis de Deus, elas não estão em nenhum outro lugar que não seja a nossa própria consciência. E por que eu estou falando isso? Eu sempre brinco, quando minha mãe vai assistir, eu falo assim, gente, minha mãe, coitada, fica vendo assim, deve falar, gente, cadê aquela garota mal criada, respondona, que atende o telefone de má vontade? E é muito, e eu sempre falo isso porque às vezes a gente faz um papel e executa um papel que não condiz com a realidade. Então, outro dia, eu queria ir a um show e o ingresso estava caro, era R$140, sei lá. Aí eu falei, caraca, vou fazer uma carteirinha falsa. Aí depois eu falei, não vou, mas eu vou fazer isso. Eu já tenho, né, um entendimento e tal. Quer saber, eu vou comprar meia e se me barrarem eu vejo na hora. Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero que ninguém ache que eu sou melhor do que alguém, entendeu? Porque estou aqui falando. E uma enormidade de coisas. Todo meme que sai de coisa de fofoca, minha mãe, minha amiga me manda. Por quê? Porque eu adoro uma fofoca. Quem não gosta de saber, e não é fofoca para contar, não, eu gosto de estar bem informada. Domingo eu não saí de casa enquanto a Ana Hickman não falou, porque eu fiquei pensando no divórcio da Ana Hickman. Por quê? Porque eu trago ainda, como a maioria de vocês, essas paixões ainda. E isso nos torna humanos. Outro dia eu contava também, no mesmo dia, eu tinha ido visitar umas amigas, com as amigas o Cristo, entrei numa igreja, tinha uma pessoa pedindo, né, dinheiro, e eu falei, olha, senhor quer comer? Quero. Eu fui, comprei comida, comprei água, cheguei em casa à noite e fiz malcriação. Mas isso quer dizer o quê? Eu sou hipócrita? Não. Eu estou tentando, nós estamos tentando. E é isso que nos difere. Porque nós não somos mais ignorantes, nós sabemos aquilo que devemos fazer, né? E no livro dos Espíritos, o Kardec faz o seguinte questionamento a eles: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com os outros e perdão das ofensas, ou seja, o BIP, né, que a gente tanto ouve falar. A indulgência, como a gente viu, é aquele sentimento de tolerância com a conduta alheia, né? Eu outro dia via uma palestrante falando
aquele sentimento fraternal, né? O nome dela é Maristela Santos, se eu não me engano, ou Marta Santos, não me lembro, ela falava no Leon Denis, que poucos, se tem uma coisa que eu vejo no movimento espírita, que nos diferencia dos nossos irmãos evangélicos, é porque o espiritismo ficou, durante muito tempo, sendo uma doutrina mais dentro dos centros, né? Acabava que atingia mais a classe média alta, classe alta, enquanto os nossos irmãos evangélicos subiram os morros. E agora, quando subiram os morros, subiram os montes. E agora nós estamos tentando correr, né? Abarcar também aquelas pessoas que ainda não se identificaram, né, nesse sentido. E ela falava da importância de se fazer trabalho, que também é uma coisa que eu particularmente ainda não me imagino fazendo, com as pessoas dos presídios. Porque se nós somos crentes na reencarnação, nós podemos virar para aquelas criaturas, né, ir lá, ler uma palavra e falar assim, eu também já estive aí nesse lugar. Nessa vida não, mas eu já estive aí. Agora a gente está trocando os papéis. Olha, você tem chance de melhorar. Porque essas pessoas, uma vez que elas recebem suas penas, é como se já estivessem fadadas, né, ao inferno. Não tem como se recuperar. E cadê a nossa indulgência para com essa população? Pode ser que não se consiga nada nessa vida, mas em algum momento a gente pode sim dar uma palavra de esperança, dar uma palavra de acolhimento para aquelas pessoas que acham que a vida acabou. E o que seria a benevolência? A benevolência, por sua vez, é aquele sentimento de altruísmo, né? A boa vontade de tratar o outro bem, né? De deixar o outro decidir, de fazer com que o outro tenha liberdade. E isso é muito difícil, né? Por quê? Porque muitas das vezes eu sou benevolente com os meus, né? Com quem vota como eu voto, com quem mora onde eu moro, com quem tem a mesma orientação sexual que a minha, que tem os mesmos desejos que os meus. Aí eu sou ótimo. A dificuldade é justamente ao contrário. E é muito engraçado, eu ainda não sou mãe, que muitas das vezes os pais, né, têm desejos pelos filhos, querem se realizar através das escolhas dos filhos. E não, a gente, mais uma vez, nos cabe dar ao outro o livre-arbítrio, porque a gente sabe que a vida tem uma inteligência de não ferir o nosso livre-arbítrio. Ela não nos tira da cegueira que a gente quer estar e nem vai e nos, né, recolhe daquilo que eu insisto ainda em fazer. E não vai ser a decisão que eu não, às vezes, obviamente, eu estou vendo um irmão ali, né, uma pessoa, um ente querido fazendo alguma coisa que ele não deve, contrária, mas não me cabe obrigá-lo a sair daquilo ali, porque naquele momento é o que ele está fazendo, é a escolha dele. E a benevolência inclui isso também. E o perdão é aquele ato de livrar, né, alguém da culpa, alguém da dívida, daquela obrigação. No livro Paulo e Estevão, a gente vê, né, que Paulo, né, passa de ser o maior perseguidor dos cristãos ao maior divulgador da Boa Nova. E nesse momento, né, onde ele é o responsável pelo martírio de Estevão, tempos depois, ele no livro traz, né, que Estevão se torna
o protetor de Paulo. E aí tem uma parte que coloca assim: que Jesus, que é a maior vítima e o maior algoz de todos os tempos, estivessem irmanados para sempre. Porque é isso que nos cabe. É isso que acontece com a gente, é isso que a gente vê em muitas famílias, né? Quando a gente tem alguma dificuldade com alguém e tal, a gente não entende, mas o que a inteligência divina vai e faz? Olha, vai em todo mundo ali para passar pelas tribulações, pela provação, pela expiação. Porque é só o convívio com o outro e com as diferenças que nos testa, que faz a gente finalmente ir pouco a pouco se melhorando e se desprendendo de tudo aquilo que eu trago como vício, como dificuldade, como apego. E nessa parte também do perdão, do que vem a ser o perdão, eu trago a história, não sei se muitos de vocês devem já ter ouvido falar da Joana de Cusa, né? Que o Divaldo traz para a gente, junto com o César Braga Said, de ser uma das encarnações de Joana de Ângeles. Mas o que essa mulher, acontece com Joana de Cusa? Naquela perseguição, naquela matança aos judeus, onde ela vê seu filho, né, sendo crucificado, imolado, e ela também, né, sendo todos eles queimados vivos. O verdugo, né, o algoz dela, pergunta assim: mas esse seu Cristo aí, ele só te ensinou a morrer? Ela responde: não, ele também me ensinou a te amar. E já para encerrar, tem uma parte desse livro, A Caminho da Luz, que fala assim, eu não lembro o capítulo agora, mas ele fala assim, o exemplo do Cristo. Sem nos referirmos, porém, aos problemas da política transitória do mundo, lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na terra, como o tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. Haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança, reunindo-se em novas catacumbas romanas, para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade. Muitas vezes, nos corações humildes e aflitos, que vamos encontrar a palavra divina, cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. Para fechar esse capítulo, lembrando a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da terra, recordemos o episódio do monge de Manila, que, acusado de tramar a liberdade de sua pátria contra o jugo dos espanhóis, é condenado à morte e conduzindo ao cadafalso. No instante do suplício, soluça desesperadamente o mísero condenado. Como, pois, será possível que eu morra assim, inocente? Onde está a justiça? Que fiz eu para merecer tão horrendo suplício? Mas um companheiro corre ao seu encontro e murmura-lhe aos ouvidos: Jesus era também inocente. Passa então pelos olhos da vítima um clarão de misteriosa beleza. Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E quando o carrasco lhe pede perdão, antes de apertar o parafuso sinistro, eis que o condenado responde: meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. E que, a exemplo do monge de Manila e do próprio Paulo, né, que nos traz na carta aos Gálatas, falando que o que vai importar ao Cristo é a nova criatura, ele fala: desde agora, né, doravante, ninguém me molesta mais, porque trago no meu corpo as marcas do Cristo Jesus. E que possamos ser pessoas, né, melhores daqui para frente, né,
não importa de que forma, não importa quando, quanto, mas cada dia, né? Como o Chico falava, aos outros dou o direito de ser quem eles são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Muita paz, meus irmãos. Obrigada, Tereza, pelo estudo que você nos trouxe. Nós vamos passar agora ao segundo momento. Mas antes de pedir aos médios que se coloquem, eu só queria pedir a quem sentou lá atrás e não passou pela sala do passe, para sentar mais aqui na frente, porque aí vai receber o passe. Quem está sentado nessa parte de trás é porque já passou ali na salinha do passe. Vou pedir aos médios, por favor, que se coloquem. Pode apagar as luzes? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, acalmando os nossos corações, pedindo ao nosso Mestre Jesus, o nosso médico dos médicos, que possamos nesse momento receber os fluidos tão necessários ao nosso refazimento. Nosso corpo espiritual, do nosso corpo físico, que possamos nesse momento, através desses médiuns, receber esses fluidos, Senhor, e que possamos ser merecedores da cura que viemos buscar na Tua casa. Que seja em nome do Altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e todos esses espíritos amorosos que prepararam esse ambiente para nos receber, te pedimos, Senhor, fica conosco, que nós possamos dar início ao momento do passe. Graças a Deus. Somos filhos, porquanto espíritos de um único Pai. Deus é o nosso Pai único, o nosso Senhor. Nascemos simples, ignorantes, mas Deus nos deu a inteligência para termos o discernimento e o livre-arbítrio para nossas escolhas. Como imperfeitos que ainda somos, carregamos os vícios pelas coisas materiais. Ainda damos muita importância ao bem material e esquecemos que não retornaremos ao plano espiritual levando nada que aqui conquistamos materialmente, mas levaremos sim tudo aquilo que nós conquistamos moralmente. Jesus nos disse, por João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito.
Ou seja, nós que já estamos estudando a doutrina espírita, temos a obrigação desse entendimento. Nós temos a obrigação de nos melhorarmos moralmente, de seguirmos os ensinamentos de Jesus. Em Lucas, capítulo 16, versículo 13, que nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Assim somos nós. Não podemos servir a Deus e servir ao mundo. O mundo está ligado às coisas materiais que trazem os seus vícios, que se nós não prestarmos atenção, se nós não estivermos voltados aos ensinamentos de Jesus, nós estaremos permanecendo na mesma situação em que viemos para esta reencarnação, para nos melhorarmos, para evoluirmos. Então, como espíritas, temos sim esse entendimento e a obrigação de compreendermos essa doutrina, como Jesus disse, que por seu intermédio pediria ao Pai para enviar um novo Consolador. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Eu vou fazer agora a leitura da mensagem trazida pelo plano espiritual. Paz, meus irmãos, paz. Que a paz esteja entre vocês. Elevem seus pensamentos e em preces junto a nós pediremos ajuda ao Pai para a humanidade. Pediremos amor e que esse amor penetre no ser de cada habitante que caminha no orbe, encarnados e desencarnados. Todos nós juntos pediremos a Deus Pai pelo progresso das nações. Vamos, meus irmãos, pedir com fé pelo mundo, pelos irmãos que sofrem com as utopias do mundo, pelos irmãos que sofrem com o mal que avassala a terra, a humanidade destruindo os pequeninos e os jovens que são o futuro das nações. Que possamos estar juntos, encarnados e desencarnados. E assim, meus irmãos, se vocês agirem corretamente, se forem vigilantes e estiverem em preces, tudo vai passar. Lembrem-se, meus amados irmãos, o que o Cristo disse: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E assim também vós deveis amar uns aos outros. Sejam cristãos, amem mais, falem mais desse amor que é do Pai e do Filho. Sejam cautelosos, estejam sempre atentos. Vocês são capazes de progredir, de dar bons frutos. Vocês são orientados a todo instante. Nós estamos junto a vocês para ajudá-los e direcioná-los às tarefas nas quais são designados. Nós direcionamos os irmãos e as irmãs
em suas devidas tarefas. Já dissemos, não atrapalhem o irmão que caminha ao lado. Ajudem-o. Sejam irmãos para que possamos trabalhar juntos, para que possamos direcioná-los no caminho que cada um deve seguir. Nós, com muita atenção aos incautos irmãos que ainda não entenderam que o Cristo é o mestre e modelo e que nós somos guiados e direcionados por Ele, o Mestre Jesus, que não fazemos nada sem a permissão do Pai, que não trabalhamos sozinhos, que somos também direcionados. Trabalhamos para o Cristo e com muito amor nós ajudamos vocês. Caminhem sem esmorecer. Se pensarem em desistir, lembrem-se que trabalham para o Mestre Jesus. E assim, meus amados, vocês irão longe. Sejam instrumentos, sejam fiéis ao nosso Mestre Jesus, levando as palavras que por ele foram ditas. E o nosso irmão Kardec organizou e trouxe de maneira que todos pudessem praticar, pudessem levar ao mundo a humanidade que vive momento de dores. Vejam os jovens sofrendo opressão maléfica. E então, a necessidade de prece, meus amados. Peçam pelos que ainda caminham na terra. Peçam, meus amados. Peçam luz para a pátria amada. Peçam pelos irmãos que nas sombras dolorosas continuam sofrendo. Sejam cautelosos. Tenham muito cuidado. Lembrem-se que vocês estão no grande planeta, planeta das sombras, planeta das dores. Vocês precisam lembrar do Mestre Jesus frequentemente. Lembre-se do quanto Ele nos ama. Sigam o modelo. Sejam caridosos. Sejam pacientes. Sejam pacíficos. Lembrem-se que todos estão em um grande hospital e não em um clube festivo. Lembrem-se das dores que virão e vocês, médiuns trabalhadores, estejam prontos para os trabalhos, para o rumo que estão tomando. Seriedade e disciplina. Sejam menos vaidosos. Lembrem-se de que a beleza da matéria se acaba. Leva décadas, mas um dia tudo se acaba. Quando estiveres preparados, verão que tudo passou. Tudo. A agressividade, os maus hábitos, tudo passa. Para que possamos trabalhar juntos com amor, tende de praticar a lei que é de todo amor. Somos irmãos e juntos venceremos. Também pedimos ajudas e estamos atentos, porque para nós também não está fácil aqui no mundo espiritual. Por isso, ajudem-nos com preces que saem dos vossos corações. Somos trabalhadores do Cristo, somos unidos, somos todos amparados pelo nosso Jesus. As nossas preces uníssonas dissipam as trevas, limpam a terra. Quando todos agirem desta forma, quando todos passarem a ser homens de fé, seguindo os mandamentos do nosso Mestre Jesus, a terra, então, passará a ser um lugar de puro amor. Quando todos estiverem agindo assim, e junto a nós, em um só som, meus amados, conseguiremos afastar o mal que ainda faz sombra na terra. A amada terra, onde todos devolverão os restos mortais. Tudo o que é mortal, os germes, a natureza darão fim. Mas tudo o que for do espírito imortal sabemos, meus amados, que é eterno e será amparado por Deus, Pai de amor, misericórdia e puro poder, e também pelo nosso Jesus, que é guia e modelo, a quem todos devem seguir.
Jesus e Kardec sempre. Paz a todos vocês, um trabalhador, um irmão do Cristo. E assim, Senhor, já nos sentindo com o coração amparado, com o nosso coração tranquilo, por todos esses benefícios que recebemos na Tua casa, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada, Kardec, obrigada, direção espiritual da nossa casa, do nosso SEAP, aos diretores, o Newton, a Adilane, aos trabalhadores, aos frequentadores da nossa casa. Te pedimos, Senhor, dai-nos coragem para que possamos continuar firme no nosso propósito, no trabalho na Tua seara, no trabalho do bem. Que possamos, Senhor, agora voltar aos nossos lares em paz, já tão harmonizados. E lá chegando, possamos levar aos que lá se encontram essa paz que agora temos em nosso coração. Que seja assim, Senhor, em nome do Altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Baltazar e todos esses queridos que sustentam a nossa casa de amor. Pedimos a Jesus, mas sempre, sempre acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai maior, que possa, Senhor, nos dar a permissão para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus.